Infelizmente nós temos que falar para nós mesmos, né? Nenhum cidadão sequer estar sentado acompanhando essa sessão, como também somos impedidos de estarmos diretamente falando com a população através do rádio ou da internet, conforme as análises jurídicas que a lei assim impede, que eu vejo que é um retrocesso enorme para o Poder Legislativo, não só de Guaíra, como provavelmente os outros municípios, como também para a função pública individual que nós exercemos. Nós damos 2 passos à frente e damos 4 para trás. É assim que eu me sinto muitas vezes participando do Poder Legislativo, seja por questões legais da Justiça, seja por deliberações administrativas. Nós tínhamos assuntos para começarmos a debater com a população aqui, que infelizmente não acompanha diretamente o processo, através da presença física, mas acompanha sim pelo rádio. Hoje mesmo eu recebi, via redes sociais, alguns pedidos de informações, se a sessão estaria transmitindo, se não tinha voltado de recesso ainda, o que estava acontecendo, e nós relatamos de que, por impedimento da análise jurídica, a sessão não seria transmitida pelo rádio nem pela internet, que se fazia necessária a presença física. E aí, nós precisamos começar a debater. Nós temos aí já definido as pré-candidaturas a prefeito dos grupos políticos, e vamos debater entre nós mesmos, e cada um vai defender simplesmente o seu espaço político, o seu grupo político. Nós não vamos conseguir sair fora da porta desse recinto que está aberto, mas infelizmente a comunidade que tanto quer mudança, que tanto nos cobra mudança, que tanto pede mudança, ao mesmo tempo não vem nos fiscalizar, não vem contribuir com esse processo que nós precisamos cada dia mais estarmos aproximando da comunidade. Mas segue o nosso trabalho individualmente, que nós temos que fazer, e não vamos deixar de apresentar aquilo que nós viemos apresentando nesses 2 anos de mandato, principalmente na minha questão pessoal e principalmente na questão da análise partidária que nós fazemos. Eu acho que esse poder poderia até, se tivéssemos realmente um processo democrático, sermos a casa do debate, da apresentação das propostas de governo dos 3 grupos políticos que pleiteiam o Executivo. Essa casa deveria receber aqui os 3 pré-candidatos a prefeito, como os 3 vices também, que têm que ser cobrados no sentido de conhecimento e de propostas, e essa casa poderia estar debatendo aqui com esses pré-candidatos, e quem sabe, avançando um pouco mais ainda, aberto à população, com transmissão, para que a população possa conhecer um pouco mais daquilo que os grupos políticos, do que os candidatos que pleiteiam um cargo público têm de propostas, têm de conhecimento acima de tudo. Porque o município não vive só de carisma, o município não vive só de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, passe bem. O município vive, principalmente nos dias atuais de todas as administrações, de excelência na qualificação daquele que vai administrar. Lógico que administrar com o coração, como sempre tenho dito, de que não adianta ser um excelente administrador se não tem o tato, o contato, o diálogo e as portas abertas com a população. E ao mesmo tempo não adianta ter isso se não tiver
a capacidade e o conhecimento, principalmente de tudo aquilo que é cobrado daquele que hoje administra o município com um orçamento na casa de 90 milhões de reais anual, que 53% é só a folha de pagamento, 25% para educação, 15% para a saúde, que sobra para os demais investimentos. Então faço essa fala, senhoras e senhores, só para que fique registrado, nem que for nessas gavetas que existe no porão dessa casa, a nossa análise, o nosso posicionamento de que a política não se faz só com aqueles que estão eleitos. A política se faz com aqueles que votam, principalmente, daqueles que têm o poder de votar. Quero pedir à mesa diretiva que encaminhe ao nosso pedido e que conste em ata um agradecimento, como também um louvor pela passagem do Dia do Padre aos párocos da nossa cidade, o Padre Adair, o Padre Braz e o Padre Ademir. Gostaria que essa casa encaminhasse em lembrança a essa data do dia 4 de agosto, que é comemorado o Dia do Padre. Eu não poderia, como católico, deixar de passar também esse reconhecimento, como assim nós fazemos também no meio evangélico. Quero aqui também falar aos guardas municipais que uma outra situação que deve ser cobrado coletivamente dos senhores, aos 3 grupos políticos, aos 3 pré-candidatos, que é o cumprimento, a partir de 2017, da Lei Federal 13.022/2014, que trata do Estatuto da Guarda Municipal. O Executivo atual criou uma comissão de análise, que não vai finalizar esse ano, como foi com a questão dos professores, que demorou 3 anos para conseguir, e depois teve que se contratar ainda uma empresa particular, privada, para avançar mais no processo, que cobrem, que se reúnam com os pré-candidatos, e pergunte se eles têm conhecimento, primeiramente, se não tem, entregue em mãos, e peça que coloque no seu plano de governo aquilo que vai dar de condições para a implantação dessa Lei Federal 13.022, que é de fundamental importância à atividade dos senhores, quanto também salvaguardar o patrimônio público do nosso município, como também muitos apoios que a Guarda Municipal dá para o setor de segurança no nosso município. Não vou aqui me estender, além do plano de carreira, a questão de armamento ou não, questão do comando da Guarda, que é uma reivindicação, entre outros fatores que essa lei abrange. Então, eu não poderia deixar aqui de citar o nosso apoio na questão da implantação dessa lei, principalmente no nosso município. Também deixar um reconhecimento público e pedir à secretaria dessa casa que encaminhe ofício ao Colégio Jardim Zebago, também a psicóloga da Ação Social Pâmega Winter. Nosso reconhecimento e gratidão. Guaíra foi vencedora da gincana regional dos municípios lindeiros, onde teve um prêmio de R$4.000, além de outras premiações. Guaíra se destacou como vencedor, participou com mais de 15 municípios, e Guaíra, através da escolha de um determinado colégio, um determinado segmento desses jovens, mais de 200 jovens, conseguiu êxito no encaminhamento dos termos abordados, principalmente que é a questão do contrabando, descaminho, tráfico de drogas, qualidade de vida, civilidade, amor ao próximo, conservação de patrimônios públicos e outros. Então, fique aí um destaque. Até gostaria que a Tribuna Livre pudesse estar presente também, essa equipe, para relatar aqui a nossa população, mas também no período eleitoral a nossa Tribuna Livre não está em uso. Também um ofício aqui, eu fiquei sabendo atrasado, mas gostaria de deixar também, pedir encaminhamento de ofício ao Adilson Agatsuma e a dupla sertaneja Adson e Jefferson. O senhor tem mais 1 minuto, senhor vereador. Agradeço por ter representado muito bem o nosso município no Festival Fermop, onde obteve ambos uma boa classificação, defendendo assim
o nosso município. Quero, no pequeno expediente, fazer uma fala sobre um projeto de lei que nós estamos trabalhando, e agora não vai ser possível, então nós retornamos na sequência. Agradeço. Senhores vereadores, gostaria aqui de informar a todos, e aqueles que tiverem interesse em estar colaborando, nós estamos finalizando junto com o jurídico, e eu quero agradecer aqui a advogada Maiara, que está nos ajudando e muito bem apresentando o apoio jurídico. Nós estamos apresentando um projeto de lei, deve ser protocolado essa semana ainda, nós estamos finalizando o diálogo. Esse projeto de lei dispõe sobre os estabelecimentos bancários, cooperativas de créditos e correios, que deverão providenciar medidas para efetivar em tempo razoável o atendimento aos usuários. Nós temos obtido muitas reclamações de que boa parte das agências bancárias ou de créditos ou cooperativas tem demorado mais de 1 hora para atendimentos, principalmente nos caixas dessas instituições bancárias. Nós temos uma lei estadual que rege sobre o assunto também, mas nós precisamos fechar um pouco mais no âmbito do município. Então, nós estamos finalizando essa minuta do projeto, e eu quero aqui me colocar à disposição, se algum vereador quiser a cópia, antes de nós apresentarmos, para evitarmos, de repente, algumas emendas, mas nós já temos discutido com o jurídico, e agora, a próxima sequência é encaminhar uma cópia para análise das agências dos bancos, bancárias, e daí, na sequência, nós vamos apresentar. Mas são aproximadamente 8 artigos, e os principais é o artigo 2º, onde vai estipular 20 minutos nos dias normais para atendimento aos clientes, 30 minutos em véspera ou após feriados e nos dias de pagamentos de funcionários públicos e nos dias de recolhimentos de tributo. E aí ele tem uma série de sequências de parágrafos, incisos e também outros artigos que reza sobre esse minuto de projeto. Então, se algum vereador quiser assinar junto ou tiver interesse da redação, nós estamos aí colocando para análise dos senhores antecipadamente. Fui informado aqui também hoje que é aniversário do pastor Douglas Júnior, lá do IBADEP. Então, fique aí registrado também, então, nos anais dessa casa a passagem. Nós temos uma preocupação, eu acho que é uma preocupação de todos os senhores vereadores, eu quero entrar já nesse assunto rapidamente, que é a questão da malha asfáltica. Já foi abordado na sessão passada por outro vereador também, e nós estávamos aguardando algumas informações para poder entrar nesse assunto também, porque estamos numa situação muito crítica nessa área da malha asfáltica. Então, eu estava aguardando um posicionamento do secretário de Infraestrutura que recebi recentemente. Então, eu quero passar aqui para os senhores vereadores de que, nesse período agora, iniciou uma nova fase de recuperação da malha asfáltica. Começou pelo Jardim Zé Barros, onde vai ser disponibilizado 450 toneladas de emulsão asfáltica. Segundo ele, de 15 a 20 dias já vai ser consumido isso. E há também já uma autorização por parte do prefeito de mais 1.000 toneladas escalada em 250 toneladas por mês nos 4 meses finais. Segundo ele, essas 1.450 toneladas vai dar mais ou menos para 50% só da malha asfáltica que precisa ser recuperada. 50%. Ou seja, nós não vamos conseguir aí uma recuperação total na malha asfáltica do nosso município, de operação tapa-buraco. Aí justificamos o porquê. 400 toneladas também será usada para a recuperação da pavimentação Oliveira Castro via Cruzeirinho, que segundo eles deve iniciar na segunda quinzena de agosto. Faixinha, sem recursos públicos, sem possibilidade nenhuma de efetivação da continuação da manutenção ou recuperação, que ali não é mais nem manutenção, já é recuperação. Então, e por que isso? Lembra que nós aprovamos no ano passado aquele projeto de lei que autorizava o Executivo, projeto de lei 49, a fazer via Agência do Fomento do Paraná um empréstimo aproximadamente no valor de R$ 3 milhões,
que o Executivo fez a sua parte no começo desse ano, encaminhou ao Governo do Estado. O Governo do Estado fez a sua análise, foi chamado o prefeito para lá, chamou o deputado que apoia. O vereador tem mais 1 minuto. Resumindo tudo, ia ser liberado esses 3 milhões para recap de quase 8 ruas em diversos bairros do nosso município e um recurso também para compra um pouco mais de emoção. E infelizmente o Governo do Estado não liberou, ficou só no gogó e não liberou o financiamento para o nosso município. Fez fotos, o deputado fez foto, etc, etc, e não foi liberado, enquanto alguns outros municípios do Paraná foi liberado esse recurso. Então, por esse motivo, nós não vamos conseguir um avanço maior na recuperação da nossa malha viária em virtude desse financiamento. Então, fiquem essas informações aos senhores vereadores, que eu acho que possa contribuir, de repente, no dia a dia da campanha política, que os senhores poderão ser cobrados e tenho certeza que vão ser cobrados.